Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente um feliz 2018 para vocês que estão vendo esse vídeo na data que ele foi postado, ou próximo da data. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho a respeito dos planos para um ano novo, né? E na verdade um pouquinho também dos segredos, né, para um ano bom, vamos dizer assim. Que na verdade é um ritual que acontece todos os anos, né? As pessoas costumam comemorar, enfim, a virada do ano com metas de um ano melhor do que esse ano que passou, né? E é interessante quando isso acontece, porque é como se o que passou a gente vai deixar para trás e vamos ser diferentes daquilo que nós fomos agora nesse ano velho, né? E temos novos objetivos, novas metas para o ano que vai começar. Mas a gente também tem aquela frase, aquela famosa frase que as pessoas compartilham nas redes sociais todo ano novo, que não adianta nada a gente entrar num ano que se inicia com os mesmos hábitos, com as mesmas formas de pensar, com os mesmos comportamentos. Se a gente continuar a mesma pessoa, a gente não vai conseguir coisas novas em nossas vidas, né? Então é um pouquinho dessa ideia que eu quero passar nesse vídeo. E eu penso assim, que um dos segredos, né, que ele pode ser a base para todos os outros, para um ano bom, né, para um ano de sucesso, enfim, é a leveza, né? Então a gente ser leve de uma forma não criando expectativas demais em relação às nossas escolhas, às nossas vivências, vivenciando tudo de forma intensa. Eu acho que eu já falei isso em vários vídeos aqui, mas é interessante porque conversando com uma amiga, enfim, uma frase que ela me falou que me mexeu bastante foi a questão de você estar aberto, vivenciar aquilo que está acontecendo ali, que você tem, sem criar expectativas. Ou seja, sem ficar pensando no que pode acontecer daquela situação que você está vivenciando, sem ficar pensando, mas poderia ser diferente. Simplesmente viver aquilo que você possui, né? Se você se sente bem naquela situação, com aquela pessoa, com aquelas pessoas, com aqueles amigos, se você gosta de estar com essas pessoas, com essa pessoa, enfim, vivencie isso de forma intensa e verdadeira e profunda, sem criar expectativas em relação ao que pode ser, que vai acontecer depois desse momento, enfim. Você realmente ter aquilo como um presente na sua vida, sem ficar pensando, nossa, o que vai ser depois, e se não der certo, e se a pessoa for embora, e se... Não, deixa o e se pra lá e tente viver de forma mais leve. Aquilo que você tem é aquilo que você pode ter naquele momento, né? Se aquilo é bom, aproveita, se joga e aí eu acho que o grande segredo para isso também é você ser você mesmo, sabe? Sem ficar se reprimindo. Eu não vou falar tal coisa porque eu não sei como a pessoa vai reagir. Eu não vou... Não, simplesmente fala, se joga, sabe? Eu sinto vontade de falar tal coisa. É a questão de você ser vulnerável, sabe? As pessoas, de uma forma geral, se a gente for pensar, a sociedade impõe um determinado comportamento, um comportamento padrão, que você precisa ter, você precisa ser assim, assim, assado, que você precisa ter um corpo XYZ, que você precisa ser uma pessoa agradável e tal. E aí tudo que foge desse padrão, né,
tudo que foge desse padrão é inaceitável, é ridículo, enfim, daí tem todos os termos pejorativos possíveis e imaginários. E aí, o que acontece no comportamento de uma forma geral? A gente começa a se podar muito. Não, eu não vou fazer assim, porque enfim, não sei se fulano, ciclano, beltrano vai aceitar. Mas na verdade, quanto mais a gente fica pensando no e se, ou no que o outro pode pensar sobre mim, ou enfim, etc., menos a gente vive de forma autêntica, menos a gente é quem a gente realmente é. A gente simplesmente coloca uma máscara social ou uma máscara que vai ser mais confortável para aquela situação, porque eu vou agradar o outro e não vou me sentir rejeitado e não vou me sentir mal por não ter agradado e etc. E aí a gente fica vivendo imerso nisso, e aí a gente tem ansiedades, a gente tem frustrações e deixa de viver o que está acontecendo ali, né? E de repente, a gente sendo quem a gente vai atrair pessoas também que são como a gente, ou um pouco melhores ou um pouco piores, mas assim, que precisam encontrar com quem a gente realmente é, com o nosso verdadeiro eu, e a gente não está colocando isso para fora, né? Então, eu acho que acho que um dos segredos também seria isso. Eu acho que na verdade é o único segredo, né? Você ser quem você é. Você ser leve, deixar as coisas simplesmente serem como elas são, sem colocar aquele olhar de idealização que a gente tem a tendência de colocar, porque a gente sempre busca aquilo que é muito parecido com a gente, né? E se alguma coisa sai um pouquinho do eixo, sai um pouquinho da regra, ou do que a gente espera, né? Daí entram as expectativas, a gente se frustra e a gente fica ainda idealizando, né? Então, achando que não, vai ser diferente, que vai mudar, enfim. Então, a ideia é simplesmente usar de autenticidade, mas também não criar muitas expectativas em cima daquilo que está sendo apresentado para você naquele determinado momento da sua vida, naquela determinada hora, naquele determinado contexto, né? Eu acho que esse é um ponto bem interessante da gente pensar, né? Até para esse ano que começa, a gente não ir com muitas expectativas, eu preciso fazer isso, aquilo, porque de repente as coisas não acontecem exatamente da forma como a gente planejou, e aí pela inflexibilidade ou por N motivos que existem no comportamento de alguém, enfim, da maioria das pessoas, a gente se frustra, nada do que eu imaginei aconteceu. E aí ter em mente também que a mudança maior que deve acontecer é de dentro para fora, né? Então, assim, à medida em que a gente se transforma, a gente muda, a gente evolui, também as nossas preferências, os nossos desejos também vão mudar por consequência. As nossas afinidades também, né? E também as coisas ao nosso redor também vão mudar. Então, assim, conforme a gente vai trabalhando algumas coisas internamente, a forma da gente enxergar determinadas situações, consequentemente, né? Isso aí é lei da atração, vamos chamar assim, né? Por consequência, a gente também vai atrair pessoas afins, situações também convergentes com aquilo que a gente é, né? E se a gente usar de máscaras, deixar no nosso comportamento de uma forma geral predominar as máscaras, aí realmente a gente vai atrair na autenticidade em nossa vida, né? E esse treino de deixar exposto aquilo que a gente transforma, promove mudanças bem profundas na nossa consciência, né? Na nossa forma de nos manifestarmos no mundo, né? Então, assim, você começa a se auto-expor, né? Colocar a sua essência para fora. Você vai encontrar pessoas semelhantes, pessoas que são espelhos, né? E que vão te mostrar um outro lado também daquilo que você é, né? Vão te mostrar quem você é através do olhar dele, né? E
e às vezes coisas que você não quer ver de você mesmo. E isso que é o mais interessante, de você se expor, colocar para fora a sua vulnerabilidade e, enfim, interagir com as pessoas, né, de forma autêntica. Eu penso que essa seria a base, assim, para começar um ano melhor, né, e aí qualquer ano, né, não só 2018, enfim, qualquer ano que a gente for começar, ou qualquer ciclo novo que a gente for começar, né, pensar por esse lado, né, que a gente precisa colocar para fora a nossa essência, quem a gente realmente sem medo, né, e que eu penso também que os medos estão muito enraizados em crenças, em pensamentos que a gente tem, que na maioria das vezes não são tão reais, não são tão funcionais, ou não são pensamentos muito que fizeram a gente acreditar naquilo, seja pela questão familiar, pelas vivências que a gente teve na nossa infância, na nossa vida, e que ficaram tão enraizadas que a gente não consegue mudar. E aí, se você for pensar, quanto mais a gente questionar as coisas que nos acontecem, né, de uma forma geral, mais aberto a mudanças nós vamos ficar, né? Então, eu penso que tem muito disso também. Mas enfim, eu viajei aqui um pouquinho, mas a ideia para um ano bom, né, para começar um ano novo e positivo, eu penso que é a gente seguir um pouquinho dessas ideias, essa coisa da gente pensar um pouquinho mais na nossa vulnerabilidade, da gente se expor mais o que a gente pensa, buscar autenticidade, buscar os relacionamentos de uma forma mais leve, sem criar expectativas, viver cada vez mais de forma intensa os momentos que se apresentam, porque o presente é um presente pra gente, e a gente só não consegue enxergar isso, né? Porque às vezes a gente fica imerso em pensamentos longe do que está acontecendo no exato momento, e aí a gente perde aquele momento, que o momento passa assim, né, voando, né? Então é interessante a gente parar e pensar dessa forma, né? Então, ser leve significa aceitar aquilo que está diante de você. E para que o ano novo que começa te traga muitos presentes, você precisa aceitar esses presentes. Nem sempre a gente aceita esses presentes, né? Da forma como ele chega, do jeito que sem contaminar com as nossas crenças, com as nossas vontades e desejos, né? Então, aceitar um presente é realmente merecer esse presente. E nem sempre a gente faz isso, né? Então, eu penso que o segredo para um ano bom, né, é esse, é ser leve, né, ser vulnerável, claro que na medida certa, né, a gente não vai se abrir para o mundo e, enfim, e sem defesas, assim, tão aleatoriamente, mas ser leve para o outro, né, para você principalmente, para o outro, e ser vulnerável com o objetivo de transpor essa barreira só do seu espaço, né, de você mesmo, né, enfim, mostrar quem você é pro outro, que daí o outro vai te trazer surpresas também, né? Então, ser autêntico, acho que a vulnerabilidade é você também dar abertura para sua autenticidade, e aí por consequência você vai ter muitos presentes, né? Só que também para você ter esses presentes você precisa aceitar esses presentes da forma como eles aparecerem, né? E é claro, assim, se simplesmente expressar suas emoções, que eu acho que é muito importante. As pessoas têm mania de reprimir as emoções, até por conta dessas coisas que eu comentei, né? Que a sociedade tem um padrão de comportamento esperado. Então, quanto mais a gente expressa o que a gente sente, menos repressão a gente vai ter e mais autenticidade a gente vai ter também, né? Então, assim, se eu sinto amor, por que não falar que eu sinto amor? Se eu sinto raiva, eu tenho todo o direito de sentir raiva, ódio, né? Se eu sinto carinho por alguém, por que não compartilhar de momentos com a pessoa,
né? Se eu tô interessado em alguém, por que não expressar isso? Não preciso falar, mas as atitudes às vezes valem muito mais do que 1000 palavras, né? Então pode até parecer uma frase clichê, mas as pessoas expressam o que elas sentem pelo comportamento, né? E não necessariamente precisam falar. E aí que surgem as expectativas, né? As pessoas se frustram porque elas esperam que o outro fale e esquecem de perceber aquele presente que ela está recebendo ali, que é a presença, o contato, o carinho, enfim. Então, eu penso que, eu acho que a grande lição ou o segredo para um ano bom ou para uma vida boa é essa, é leveza, é ser leve e deixar as coisas fluírem como elas são, e também ser você mesmo, né? Ser quem você é, sem as repressões da sociedade, né? Impostas, questionar tudo, mas ao mesmo tempo aceitar os presentes que a vida te dá, da forma como eles vierem, né? Ser grato por isso. Eu acho que gratidão também é algo bem importante, assim, como receita para um ano bom, vamos dizer assim. É isso, então eu desejo um feliz ano novo para todos e aguardo os comentários. Até a próxima!